Então vou trazer aqui uma visão geral do Docker, né? O que é o Docker? O Docker é uma plataforma aberta, né? É um open source, né? Então é gratuito você utilizar para desenvolvimento e execução de aplicativos, principalmente em containers, beleza? Então ele permite você separar aplicativos de sua infraestrutura que possa entregar de forma rápida. O container ele funciona de forma isolada e você consegue fazer uma entrega rápida utilizando o Docker. Com o Docker também você pode gerenciar sua infraestrutura da mesma forma que os aplicativos e aproveita metodologias aí para enviar, testar e implantar o código rapidamente. Então, aquela ideia de DevOps, tecnologia de agilidade, você consegue aplicar utilizando o Docker no seu dia a dia, beleza? Então, basicamente, o Docker é isso. Ele veio para facilitar essa parte de automatização, principalmente de teste, implantação de código ali de forma rápida. E aí, falando um pouquinho mais sobre a plataforma do Docker, né? Hoje, o Docker ele tem a capacidade, né, de empacotar e executar um aplicativo. O aplicativo é uma aplicação, né? Então você tem um código ali em Node, em Python, por exemplo, ele pega aquele código, empacota ele e executa em um container isolado no sistema. O isolamento, ele é isolado que permite a segurança que você execute vários containers de forma simultânea em determinado host. Então, em um servidor você pode ter vários containers executando de forma isolada. Esses containers não conversam um com o outro, a menos que você faça uma configuração para eles se conversarem. Fora isso, um container não conversa com o outro e é um processo ali isolado na sua máquina. Uma outra característica do Docker também, principalmente dos containers, né? O Docker é um orquestrador de containers, né? Então, os containers eles são leves e já contém tudo que é necessário para você executar uma aplicação. Então, por exemplo, eu preciso subir um Nginx, né? A gente vai pegar uma imagem do Nginx aqui. Essa imagem já contém tudo que é necessário para executar o Nginx, beleza? Então essa é a principal função, umas características principais do Docker, que ele é leve e já contém tudo que você é necessário, por isso que é muito rápido, até mesmo, eu preciso fazer um teste, então você baixa um container no Docker e rapidamente você consegue testar aquela aplicação. Então eu quero testar um Zabbix, quanto tempo que você gasta para configurar um Zabbix na sua máquina? Seja por pacote ou um script, demora um pouco, né? Com Docker não, em questão de minutos ali, 1 minuto no máximo, você já tem um Zabbix rodando. Então ele é muito leve também porque ele não pega, diferente de uma máquina virtual, quando você cria um container, ele não precisa ali de criar alocar recursos para um kernel, porque ele está usando o kernel local da máquina. Diferente de uma máquina virtual, quando você cria uma máquina virtual, você precisa ali de recursos para executar somente o sistema operacional e mais o recurso da sua aplicação. Já no Docker não, você precisa somente do recurso da sua aplicação, porque ele já está usando ali o sistema operacional da sua máquina e o kernel da sua máquina. O Docker também é uma plataforma que gerencia o ciclo de vida dos containers, né? Então, principalmente para desenvolvedores, né? Você consegue desenvolver ali a sua aplicação na sua máquina local, não precisa de um servidor. Então essa é uma grande vantagem também, a portabilidade, né? Então qualquer um consegue desenvolver na sua máquina local, manda ali para uma aplicação, para um repositório, por exemplo, e aí você consegue executar isso na AWS. Vai funcionar da mesma forma que funciona na sua máquina, vai funcionar na AWS, por exemplo. Então essa é uma grande vantagem do Docker. A gente tem várias empresas aí que tem um ambiente de teste local, onde você sobe o dev, né, ele desenvolve o sistema ali na sua própria máquina, e aí ele desenvolve, testa, tá funcionando, aí ele pega e sobe ele para um servidor de produção, e aí você tem esse ambiente de desenvolvimento local na sua máquina. E a garantia é que ele vai se comportar da mesma forma que ele se comporta no ambiente de produção ou igual em um outro local, né? Então aqui, por exemplo, ele fala, você pode ter um data center local, um provedor em nuvem ou híbrido, vai funcionar da mesma forma, beleza? Então essa é uma grande vantagem também do Docker. Mais características do Docker, né? Para que eu posso usar, né? Para uma entrega rápida e contínua, que eu estava falando desde o início, né? Você nessa parte de DevOps, de agilidade, o Docker tem a grande vantagem dele que é muito rápido você subir uma aplicação, né? Você não precisa ali, eu quero o Node, por exemplo, você não precisa instalar o Node na sua máquina, configurar o Node, não, você baixa um container do Node, já coloca sua aplicação lá e já está rodando.
ok? Um outro ponto interessante é que os containers são ótimos para fluxo de trabalho de integração contínua, né, o CI/CD. Então, quando você está trabalhando com pipelines, por exemplo, normalmente você vai utilizar imagens do Docker para estar rodando a pipeline. Então, por isso é outro ponto importante para a gente que é de DevOps, conhecer bem ali a estrutura de imagens, como os containers são executados, porque quando a gente for criar uma pipeline, a gente vai bater nessa parte do container. Então é importante você ter esse conhecimento no Docker. Então aqui o Docker é uma plataforma que baseada em containers. Então basicamente o container já existe antes do Docker, né? O Docker veio para facilitar a administração. Então ele vai orquestrar, você consegue criar, remover containers através do Docker. E aí, como eu falei também, a portabilidade do Docker facilita bastante no gerenciamento dinâmico aí. Ele também é muito fácil de você escalar, né? Então vamos supor que você tem uma aplicação ali, um site rodando. Se você precisa escalar aquele site, está dando uma pancada ali de requisições, e você precisa escalar muito rápido aquele site. Se você usa máquinas virtuais, você tem que esperar a máquina ligar, né? Então, só para o sistema operacional da máquina ligar, já vai alguns minutos, né? 1 minuto, por exemplo, o sistema operacional ligar. Já no Docker não, eu preciso escalar um container, ele já sobe praticamente funcional ali. Não tem esse tempo de startar ali os containers, ok? Em questão de hardware também, então ele é leve, então você pode otimizar. Um exemplo, eu tenho um servidor de 8 GB aqui na minha empresa. Se você fosse criar máquinas virtuais, hoje com um servidor de 8 GB, você conseguiria criar aí, no máximo 4 máquinas, né, de 1 GB, por exemplo, de memória RAM, ou 1,5 GB de memória RAM, né? Então, essa memória que é utilizada pelos sistemas operacionais de máquina virtual, você não tem no Docker, é somente a aplicação. Então, eu preciso de um Nginx rodando. E vamos supor, para o Linux rodar eu preciso de 1 GB. E para o Nginx rodar eu preciso de 200 MB. Então, numa máquina virtual eu vou ter um total de 1,2 GB de memória RAM utilizadas. Se eu estou trabalhando somente com Docker, eu vou usar somente 200 MB. Então, eu consigo criar muito mais serviço do Nginx naquele servidor. Então, a otimização aí de recursos é muito grande do Docker e vale muito a pena.